Oi pessoal, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E estamos em ritmo de Olimpíadas. Hoje eu vim caracterizada. Maravilhosa! Ai, obrigada. A gente só usa a camiseta do Brasil assim, né? Ou em Olimpíadas, ou em Copa. Falei, vou tirar a minha do guarda-roupa e vou vestir. Aproveitando que hoje teve Brasil, né? Ganhamos uma medalha hoje de prata. Maravilhoso. Quase um ouro. Eu não estou caracterizada, mas estou em pensamentos, em coração, né? Tô igual a Júlia Soares, a ginástica artística, só no sambinha, sim. Tô aqui torcendo pro Brasil. A gente não é, né, um país do esporte, assim, nesse sentido de ganhar muitas medalhas. A gente sempre fica em umas colocações muito pra baixo, né? Mas é muito legal porque não sei como que é pra você, assim, mas nas modalidades que a gente pode ganhar medalha, eu fico torcendo muito, sabe? E aí um bronze parece que vira ouro. Sim. Incrível. Sim. Hoje teve ginástica, né? E, pra mim foi muito nostálgico hoje acompanhar um pouco do momento ali. Porque eu era criança que todas as Olimpíadas sentava em frente à TV pra assistir, porque eu queria ser ginasta. Você fazia? Nada! Você Eu só queria ser. Porque a escola que eu estudava não tinha nada assim voltado pra esporte, só o básico, vôlei, futebol e queimada. Então não tinha nada assim que eu poderia entrar e os meus pais nunca gostaram muito dessas coisas. Então era só um sonho que ficou ali, sabe? Débora criança, Maria viver isso. Então eu cresci acompanhando a Daiane dos Santos. Também, né? A gente cresceu com quem? Sim. Mas quando eu era na minha infância, assim, que eu assistia, na verdade a primeira Olimpíadas que eu lembro que teve um impacto assim em mim foi a de Pequim, né? Que foi 2000 e alguma coisa, né? E eu lembro que na época eu fazia natação, então eu pensava assim, meu Deus, imagina se eu vir uma nadadora. E eu amava assistir natação. E obviamente, né, não tenho talento suficiente e nem dedicação suficiente para ser uma atleta. Mas eu lembro que mexe, né, com a gente, faz a gente crescer muitas coisas. Mexe muito. Nossa, assistindo hoje, acompanhando um pouco, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei, que nostálgico, que delícia assistir isso. Ai, que bom que ganhamos uma medalha. Com gostinho de ouro. Foi, mas foi merecido também pra Simone. Sim. E com essa bela introdução, né, acho que todo mundo já percebeu que a gente vai falar de Olimpíadas. Olimpíadas de saúde mental, né, que ultimamente têm sido tópicos bem falados e bem frequentes, né? Desde a última Olimpíadas, que teve aquele caso da Simone Biles, que ela desistiu das Olimpíadas para cuidar da saúde mental. Já vinha se falando, né, mas isso deu mais um gás nessa discussão da importância que é a gente olhar para a saúde mental quando a gente fala de competições, né, principalmente de competições que ditam muita coisa dentro do esporte, né, você ganha uma medalha olímpica, você é considerado o melhor na sua modalidade. Então, é muita pressão, né? Muita. Eu comecei a acompanhar um documentário sobre a Simone, que tem na Netflix. Que saiu agora, né? E dá pra ter uma noção do quanto que é pesado, quanto que é muito cobrado deles. E, mexeu muito comigo também. Eu acho que hoje eu tô numa vibe assim um pouco mais sensibilizada, porque eu assisti hoje de manhã e aí à tarde vendo tudo isso. Torci muito pro Brasil, mas eu também torci pra ela, acho que pela garra, o esforço, acompanhar um pouco do que aconteceu com ela. Mas você assistiu essa série que saiu agora na Netflix ou aquela lá atrás? Não, saiu agora. Ah, tá, que é o retorno, né? Isso. Tá. Que aí traz um pouquinho sobre como que foi a história do que aconteceu lá atrás. Mostra ela treinando, voltando ativa. Muito boa. Legal, essa ainda não vi. Eu vi aquela lá atrás. Que aí não era focado nela, né? Mas que também abordava.
E aí a gente pensar um pouquinho, né? Acho que a gente já trouxe, mas as pressões que os atletas sofrem, assim, porque eu acho que são pressões de todos os jeitos e tipos, né? Quando a gente fala de esportes, assim, de alto rendimento, vem uma pressão de você precisar dar tudo de si, que aquela competição vai ditar muitas coisas, se você vai receber investimento, sabe, se você vai, qual colocação no mundo você vai estar, né? Fora todo o seu esforço, todo o seu empenho, atletas precisam se dedicar muito, né? Eu lembro quando o Paulo André, que entrou no Big Brother, que ele é corredor, né? Ele falava muito disso e o Pedro Scooby também, que é surfista, eles conversavam muito disso, de coisas que eles tinham que abdicar por conta do esporte, né? Porque é uma rotina extremamente regrada, uma alimentação extremamente regrada, com exercícios físicos, com treino. Então eles deixavam de fazer várias coisas na vida para estar ali focado, né? Tem uma parte, hoje em dia, do glamour, de estar fazendo esporte, mas também tem uma outra parte, né? Que é essa parte das pressões, assim. Como que você vê isso? Você foi falando e me veio muito na cabeça o quanto de dedicação eles têm, sabe? De horas que eles precisam fazer aquilo. Então me veio muito na cabeça a questão também do Michael Phelps. Acho que eu vi um trechinho um tempo atrás de que ele passava, quando ele era criança, quando ele começou 10 horas de treino. Então a pressão que o mundo coloca e a pressão que nós auto-colocamos, sabe? Tipo, também a Simone, por exemplo, ela é considerada a melhor do mundo. E aí a gente vê vários outros, por exemplo, jogadores de futebol que são os melhores do mundo. Messi. E aí vem vindo um monte de gente. E aí essa pressão, o tanto que é construída, tanto por nós espectadores, quanto eles também têm isso de eu sou o melhor do mundo, eu tenho esse título, eu tenho que dar o meu melhor. E o quanto que se isso não tiver um acompanhamento psicológico, o quanto que pode ser prejudicial, né? Essa pressão de eu não posso falhar, eu não posso errar. Me parece que tá tudo ali no limite, sabe? Então, por exemplo, a gente acabou de ver a competição individual da ginástica artística. Ali, cada errozinho que você comete é um ponto que desconta. E são coisas extremamente difíceis. E a gente tá falando de um contexto que vai rolar muita ansiedade, né? Tem muita pressão, de você precisa se sair bem. Então, se você comete qualquer errinho, aquilo vai descontar e vai ter um impacto. Então, a baixa tolerância, né? Não se pode errar. Você tem que dar o melhor de si. Quantas vezes, né? A gente não escuta esse discurso no esporte. Você precisa dar o melhor de si. Você pode mais, né? E às vezes dar o melhor de si é levar ao esgotamento em níveis absurdos ou não gerenciar o que se sente também. Né? Como que tá, parece que é tudo no limite, assim, sabe? Tipo, aquilo vai definir basicamente quem você é. Porque isso também faz parte do esporte, né? Sim. E você foi falando e me fez lembrar do que eu fui ouvindo, assistindo hoje a ginástica, de que o narrador, ele fala muito, olha, a pontuação máxima dela é 14.500, ela tem que bater essa margem. E aí o quanto que vai construindo essa pressão, tanto ela de a minha pontuação máxima é 14.500, eu preciso bater o meu recorde, e o quanto que isso vai virando um negócio sem fim, né? Porque você tem que estar sempre melhorando, sempre sendo melhor. E se a gente parar pra olhar, eu sei que o treino, a prática vai levando à perfeição, a pessoa vai sendo cada vez melhor. Só que parece que a gente desconsidera que vai passando os anos, a pessoa vai ficando mais velha, Então, até a Rebeca, teve uma hora que o cinegrafista filmou, parou nela, as lesões que ela tem no joelho. Então você fica assim, olha o desgaste físico. Porque não é só o mental, mas também o físico. E aí, o quanto que a gente coloca ela, não, ela tem que ganhar nos Estados Unidos, porque o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Sabe, o quanto que tem toda essa pressão. É exaustivo, né? Eu fico imaginando, assim, isso até tirando, assim, de um contexto só das Olimpíadas, mas se a gente for pegar o esporte, que é o futebol, que é um esporte super popular aqui no Brasil,
Meu, a tensão que é você jogar uma Copa do Mundo, né? Os campeonatos brasileiros são super importantes, né? Ali o pênalti, eu tenho uma vontade de entrar na cabeça de um jogador de futebol quando ele vai botar um pênalti. Porque deve passar tanta coisa, né? E assim, você precisa gerenciar isso que você tá sentindo. Você precisa ter um pouco de regulação emocional para entender o que precisa ser feito naquela situação, né? Um caso também que eu acho que a gente pode citar, que foi o fatídico 7-1, né? Que o Brasil sofreu em casa ali na final. Aqui, calma aí. Desculpa, gente, desculpa revisitar isso. Não estava preparada. Você pegou assim direto. Desculpa. Da próxima vez eu vou avisando com carinho, tá? Mas ali ficou claro, né? O quanto que talvez os jogadores estavam desestabilizados. Né? E eles estavam sendo um dos melhores jogadores do Brasil, que era o Neymar, né? Jogar com um time que é muito forte. Então, quanto que isso ali tomou o primeiro gol, desestabilizou, né? O quanto que olhar para o que a gente sente também é importante até pro esporte, né? Até pra gente saber lidar com essas coisas que acontecem, assim. Sim, só que eu fiquei pensando também o quanto que, por exemplo, nessa época a saúde mental não era tão valorizada quanto hoje. Então, assumir, ter essa postura igual que a Simone teve de, olha, não tô bem, eu preciso priorizar a minha saúde mental. Quanto que isso é muito difícil. Porque, vamos colocar, vai, você é o melhor do mundo. Você é a melhor psicóloga do mundo. Você fala, não, eu preciso fazer uma pausa porque eu não tô bem. Então o que isso vai gerar no outro? De, nossa, mas como assim ela vai fazer uma pausa? Choca, né? Choca. Então eu fico pensando muito no contexto dessa época. Como que era assumir eu não estou bem. Então eu lembro que nessa época do 7-1, o Neymar ele era muito criticado. Porque ele não tava dando conta de, olha, ele só cai. Ele nem entrou no jogo hoje, o time perdeu porque ele não jogou. Então, tanto que o pessoal colocou essa pressão. E aí, agora pensando como seria se ele falasse, eu não tô bem, eu não vou jogar essa Copa. Então, quanto que parece que é tóxico, né? Toda essa cobrança. Sim, e eu acho que você trouxe muito bem isso, né, de ser muito desvalorizado. Eu acho que ainda hoje né, a saúde mental e olhar para isso dentro desses contextos é muito difícil, né? Não é todo time que vai contratar uma equipe de saúde mental, né? E a gente sabe hoje que para ter um rendimento bom em vários esportes a gente precisa de uma equipe de saúde mental. Então, o quanto que ainda é pouco falado, né? Hoje a gente tá falando um pouquinho mais, mas nem sempre foi assim. E eu lembro quando a Simone desistiu, ela desistiu no meio das competições, né? E isso chocou muito e rolou uma discussão assim de mas ela dava conta, mas é só, depressão. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Umas coisas assim. E a gente vê o quanto que as pessoas não validam, né? O quanto que elas, talvez por desconhecimento, talvez por preconceitos e preconceitos, né? Então a gente vê ainda como é distante, né? Essa realidade do ideal pro que tá acontecendo agora. Sim, mas eu acho que é porque a saúde mental ainda é muito associada à frescura, né? Pra muita gente, depressão é frescura, ansiedade é frescura, esgotamento psíquico é frescura. E aí, eu acho que tem muita gente que começa a validar quando tem alguém da família que passa ou quando essa pessoa realmente passa também por tudo isso. Mas a importância que tem, independente da profissão, seja no esporte, seja em qualquer área, a importância que tem a gente não chegar nessa exaustão. Cuidado com a saúde mental. Que é o que tá em falta. Como você mesmo disse, por tantos preconceitos e preconceitos, pessoas chegam à exaustão. E parece que é muito validado se é algo físico, né? Quando, sei lá, você sofre uma lesão física, aí é validado.
De olha, ela foi pro hospital, ela precisa de um tratamento, vai ficar afastada 3 anos. Aí é validado. Mas não, ela pediu pra parar porque ela não tava aguentando. Então, no documentário que eu vi, tem um relato que ela fala sobre o que aconteceu no momento que ela sentiu que ela não queria mais. Tá aí um spoiler, mas assistam esse documentário, ele é muito bom. Ela fala que ela sentiu como se tivesse tudo cinza. E eles até dão um nome, chama twist, que é quando acontece isso, quando um atleta ele chega na exaustão. E aí ele chega nesse lugar e a mente quer fazer uma coisa e o corpo faz outra. Que foi o que aconteceu na Olimpíada. Então ela acho que fez eu não sei o nome do exercício, mas aquele que ela sai correndo, pisa como se fosse num cavalinho e dá a volta e para do outro lado. Ah, tá. Então Nesse salto, né? Isso. No momento de aquecimento ela já não foi bem. E aí mostra um trecho do pessoal falando o que aconteceu com ela, por que ela não foi bem no aquecimento. E aí quando ela vai fazer o salto na Olimpíadas mesmo, o oficial, ela sai exatamente igual o do aquecimento. E aí é quando ela pede pra parar, de olha, não tô bem, eu vou me lesionar. E aí eles falam que quando chega nesse twist, pode acontecer do atleta até morrer. Porque ele tá querendo fazer uma coisa e o corpo tá pedindo outra, porque o corpo está exausto. Então, ele idealiza, eu vou fazer isso e aquilo, mas o corpo não tem energia pra fazer isso. Então, eles falam que a pessoa pode cair, por exemplo, de cabeça e morrer. Então, quanto que foi importante ela ter feito aquela pausa, que ela poderia ter escutado todo mundo ali, olha, de você consegue, você é capaz, você é o melhor do mundo, você tá parando por causa de uma depressão, você tá parando por conta de esgotamento físico. Então, e eu achei muito bonita a força que ela teve pra se manter nisso, de não, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Sim, eu acho que isso é tão importante, porque realmente dá essa impressão, né? Quando a gente não... De tudo que é psicológico, não existe. Sim. Né? Não é palpável, não é igual uma lesão física. Então a gente vai, ignora e negligencia. Exato. Né? E como que isso é, sim, igual uma lesão que você lesiona no teu joelho. Não pode julgar. O que acontece dentro da gente quando a gente tá com algum transtorno sim, a gente precisa parar, né? A gente precisa olhar. Sim. Né? Então como que isso vem e acredito que hoje, né, é um pouco mais falado. Então a gente tem vários relatos de jogadores de futebol que é sim um ambiente extremamente machista, né? E quando a gente fala em ambientes extremamente machistas, pouco se tem olhar para as emoções de um homem. Sim. Né? Então é negligenciado, o homem tem que ser forte, o homem tem que aguentar tudo. Então tem jogadores que falam sobre fazer terapia, ou falam sobre processos de adoecimento que tiveram em relação ao psicológico, né? Isso é muito importante, porque é como se abrisse também um portão para outras pessoas que se espelham nessas pessoas compartilharem esse sofrimento, né? De eu também não tô bem. Sim. Né? Então acho que isso é muito importante, eu acho que tem que se falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim, e recentemente eu vi um trecho do Ronaldo Fenômeno, dele falando sobre terapia, que ele iniciou o processo e que a gente não imagina a pressão que é ali estar jogando, a pressão de competir uma Copa, de um jogo normal. Então, e ele traz que depois de muitos anos ele iniciou o processo terapêutico, porque na época não tinha isso realmente do time trazer a seleção, trazer um psicólogo para fazer esse acompanhamento, não existia isso. E aí também, como era pouco falado, ele também não buscava essa ajuda de fora, ele começou a buscar recentemente. Acho que tem o quê? Do trecho que eu vi, ele falou que tinha 3 anos que ele estava fazendo acompanhamento. Então, o tanto também que tem esse estigma, né, de homem precisa dar conta, de que ele precisa ser forte, não tem esse problema, não... Ele vai dar conta, porque ele é homem. E uma coisa super importante também é que a gente precisa de uma equipe que fale sobre isso.
né? Então é importante a gente ter, né, psicólogos, psiquiatras, mas que também o fisioterapeuta fale de saúde mental, Sim. que o treinador entenda, né? Porque tem uma questão ali, né? Se o treinador não entende de saúde mental, ele pode inclusive piorar aquele jogador. Então é uma equipe, né? Às vezes a gente coloca muita carga de saúde mental, de falar isso só no psicólogo e no psiquiatra, né? Eles são responsáveis por isso. Quando que na verdade é uma questão de equipe, todo mundo precisa estar muito bem sincronizado com isso, né? Todo mundo pode passar por isso e faz parte quando a gente fala de saúde, né? Como um todo. Precisa então ser dividido no que é essa saúde mental na vida desses atletas. Você foi falando e eu fiquei pensando também. Dentro disso que você falou, quanto que é importante o trabalho, esse trabalho multidisciplinar, né? De fazer um acompanhamento, sei lá, quando existe nutricionista, porque a gente vê vários atletas que chegam, qual é o nome? A desnutrição, sabe? Um negócio assim, muito pesado por conta dessa cobrança. Então eu acho que essa equipe multidisciplinar, trabalhando juntas, todo mundo ali, o quanto que vai ser eficaz isso. Mas também fiquei pensando o quanto que a gente no sentido sociedade, só observa isso quando chega no adoecimento. A gente não se prepara, não tem uma prevenção para não chegar a esse ponto. É sempre a última coisa a ser olhada, a saúde mental. Precisa de um adoecimento, um caso grave, pra gente falar, olha, é importante isso. Igual, por exemplo, eu acho que esse retorno da Simone Biles, pra mim, foi muito glorioso justamente por isso. Porque ela trouxe a importância de olhar pra saúde mental e que tudo bem fazer uma pausa e que a gente pode voltar logo em seguida. Eu acho que tem um outro ponto, que é quando a gente pode fazer um recorte no Brasil, né? Que é o não investimento no esporte, né? Então, se a gente pega o futebol, e aí se a gente pega o futebol e coloca os times da primeira divisão, que tem os patrocinadores e tal, beleza, vai ter um tipo de reconhecimento. Mas se a gente pega todos os outros esportes no Brasil, não tem, né, reconhecimento, não tem investimento, então pouco se é olhado para esses esportes. Então eu fico imaginando como então que se olha para a saúde mental dentro disso. Porque quando a gente pega as Olimpíadas, a gente vai ver pessoas que estão indo para lá sem nenhum tipo de investimento, sabe? Que tiraram do próprio bolso para estar naquele lugar. Então eu fico pensando, essa pessoa que é atleta, que tem que treinar, que tem que se dedicar, ainda tem que ter um outro trabalho, ter uma dupla jornada de trabalho para conseguir ali ter um sustento, né? Então como que fica? Como que a gente também fala de saúde mental dentro desses contextos, sabe? Porque me parece tão difícil, questões básicas ali me parece que não são englobadas. E aí esse discurso, né, da gente tentar trazer a saúde mental, me parece que vai ficando bem mais distante, né, porque pouco se é olhado. Agora é tudo muito bom a gente olhar pra ginástica, tudo bem que a ginástica, as meninas que foram, tem, né, clubes e tal, mas se a gente olha para outros esportes, assim, que, cara, não são valorizados, né, o esforço que é estar ali. E aí me parece que as Olimpíadas vêm com um peso, assim, muito grande, né, do esforço que eu tô fazendo para estar aqui, do que eu tive que passar para estar aqui, né, então parece que até essa tolerância aos erros, ela vai diminuir. Eu não posso cometer erros, eu sofri muito para estar aqui, né, então como que todas essas questões, e falando de um recorte, muito aqui no Brasil, né, que é o que a gente passa, existe, né, e isso também é sobre saúde. Sim. Você foi falando e me veio algo que eu vi recentemente também no TikTok, não sei se foi ontem à noite, da competição de nado no rio que ia ter no Rio Sena. E aí o Rio Sena é um rio poluído. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim? Como eles vão fazer uma competição no rio que é poluído? E aí quando foi ontem, eles mediram o nível do rio
E aí a poluição estava acima do que poderia estar. E aí ontem, isso foi ontem de manhã, quando foi ontem, no final da tarde, eles iam medir de novo para ver qual nível que estava, se ia diminuir ou não, para a competição ser hoje pela manhã. Só que estava com previsão de chuva ontem à noite. Então, se chover, junta o esgoto com a água da chuva, tudo desce para o Rio Sena. Então, isso já estava numa qualidade péssima. Ontem de manhã, provavelmente hoje pela manhã estaria pior. Mas quanto que isso é normalizado? E aí, você foi falando e me veio muito isso. A pessoa que saiu daqui do nosso país para ir para lá, sem patrocínio, entregando o seu melhor para dar o melhor lá, para talvez ter essa chance de ser reconhecido. Imagine ela numa situação dessa. De ou eu nado para tentar uma vitória e posso passar mal, ou eu não nado e eu desisto do meu sonho. Mas eles não cancelaram essa prova no Rio? Não sei. Eu não cheguei até a conclusão de sim ou não. Só que eu vi também um outro trecho de uma outra primeira parte da natação que teve lá, os profissionais, todo mundo passando mal após nadar. E aí tinha isso. E aí tinha vários comentários de, olha, é normal os nadadores vomitarem após a competição, porque é algo muito intenso. Só que tinha muita gente falando que não era normal, que era por conta da poluição. A gente fica, tá, e aí? É ou não é? Se muitos atletas, também entendo, né? Mas muita gente passando. Que bizarro, né? Total. Como que a gente considera isso algo normal? Nem é falado tanto assim, né? Dos perrengues e das questões envolvendo também o ceder, né? O local e tudo que é englobado. Eu acho que tem um outro tópico que seria muito importante a gente trazer. Seria uma questão também que eu acho que vem muito à tona em alguns casos, que é a questão dos abusos que essas pessoas sofrem durante todo esse processo, esses treinos, essa pressão, essa cobrança. E aí esses abusos englobam desde o verbal até o psicológico, o sexual, engloba tudo. Que é algo muito comum que a gente está vendo, né? Não devia ser algo comum, mas é algo que está vindo muito à tona. Então, até nesse documentário da Simone Biles, ela fala que ela sofreu abusos, ela e várias meninas da equipe ali. E a gente vê isso no futebol, né? Que é o que a gente tem mais costume, a gente tem mais acesso no nosso país. Tanto de rapazes que sofreram violências e abusos sexuais dentro do futebol. Sim. E o quanto que era visto como normal. Como normal, né? E eu acho que tem uma outra questão que também é problemática dentro disso que você falou, que a maioria desses atletas começaram muito cedo, né? Começaram ainda crianças. E quando a gente fala de crianças, a gente fala de seres que estão ali vulneráveis, né? E como isso não era visto, né? Como que aquelas crianças estavam passando por coisas e que até então ninguém queria olhar, né? Ou que era muito bem articulado, muito bem manejado. A gente já trouxe aqui em outros episódios também como que a criança era vista ali nos anos 90, nos anos 80. Então, até, né? Todo esse processo, assim. Então, é muito... E é uma questão que também vem com esse esporte, né? Com essa pressão, né? Esse abuso de autoridade. Essa expectativa de fazer aquele ser se tornar o melhor do mundo e levar o nome do país. Então, como que isso também acaba sendo muito vinculado, assim, ao esporte? Sim. E também o quanto que para uma criança ela se sente responsável pela família, né? De, olha, os meus pais dependem disso. Se eu falar que tá acontecendo isso, eu vou perder a oportunidade aqui e aí a minha família vai voltar para aquilo que ela vivia antes. Então, tem esse apelo muito forte, né? E que bom que hoje tá vindo mais à tona tudo isso. Eu acho que hoje as pessoas estão um pouco mais encorajadas a falar sobre isso. Por mais que a gente sabe que existe muita gente que passa por isso e não sabe como sair de tudo isso, como pedir ajuda.
mas parece que hoje tá um pouquinho menos difícil. Não sei se estou sendo muito pretensiosa falando isso. Acho que eu já ia falado mais sobre isso, né? Como você trouxe. E aí as pessoas prestam um pouco mais de atenção, ou talvez tenham um pouco mais de... Não é liberdade, tem um pouco mais de poder, talvez, para falar alguma coisa, né? A gente sabe que ainda é muito negligenciado, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de acesso a todas essas informações, né? Que levam a gente também a falar sobre quando a gente passa por alguma coisa. Então, acho que tem que se falar. Ainda tá pouco, mas a gente precisa também olhar. E como quando a gente fala de esportes que começam desde cedo, a gente precisa ter um olhar também especial. São crianças, não deixam de ser crianças, então é difícil, né? Ser uma criança e ter que lidar com toda essa pressão. Ainda mais sendo, sei lá, Simone Biles, né? Que sempre foi ali, sempre foi muito especial ali na ginástica artística e tal. Então, da gente aprender, da gente construir um caminho também que possa levar a esse olhar. Certo? Certo. Vamos para as indicações? Vamos. Você indica? Eu queria indicar muito esse documentário que eu passei o episódio inteiro falando. Ele é muito bom porque traz todas essas esferas que nós trouxemos. E o nome dele é O Retorno de Simone Biles. Muito bom, ele se encontra na Netflix. E traz várias problemáticas, essa questão do abuso, de pedir ajuda, desse processo de se reconstruir, de voltar, porque ela traz muito como que foi para ela essa desesperança de eu nunca mais vou ter um nome, eu nunca mais vou ser quem eu era. Então é muito legal. E aí hoje ver que, especialmente hoje, ela ganhou a medalha de ouro. Sim. Muito legal esse documentário. Vou assistir esse documentário. Bom, o que eu tenho pra indicar, na verdade, são dois. O primeiro foi um que eu também trouxe no começo, que ele chama A Atleta. E aí ele é muito sensível, assim, então é importante a gente falar aqui, né? Ele vai falar de um treinador de ginástica artística dos Estados Unidos, que ele abusava das atletas, né? Então ali tem tópicos muito sensíveis de abuso sexual, abuso psicológico, e aí retrata um pouco de como é a rotina. Eu lembro de ver esse documentário e ficar assim chocada de como é uma rotina de uma atleta de ginástica, né? É bem puxado. Então, às vezes não, né? Se passa bem mais tempo ali com aquelas pessoas do que com a sua família. Então, é interessante para ter esse olhar, assim, mas ele é bem sensível em alguns momentos. E uma outra série, que essa série chama Spin Out, que fala sobre uma atleta, ela faz patinação no gelo, então ela quer muito entrar para as Olimpíadas de Inverno, né? E aí fala sobre, ela tem, acho que a bipolaridade, e a mãe dela também é diagnosticada, se eu não me engano, faz tempo que eu vi. Mas retrata, assim, o dia a dia, de como são os treinos, dos relacionamentos, de como que é ela naquele momento com esse diagnóstico. Então, é super intenso também, eu acho que retrata muito da saúde mental e do esporte também. Amei suas indicações. Você já tinha assistido? Esse eu não assisti inteiro, eu assisti acho que um episódio por conta de uma matéria na faculdade. E aí a gente estava estudando sobre a bipolaridade e eu assisti só esse episódio que mostra uma crise de mania que ela tem. Mas eu amei. Eu não voltei a assistir porque na época eu não tinha tempo pra assistir. E eu acabei esquecendo, mas vou assistir. É muito bom. Assista. Vou assistir. Então é isso, terminamos por hoje. Nos sigam nas redes sociais, Missões em Movimento Podcast. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!